Parte. Minha palestra hoje é a respeito de crime. É uma coisa que a gente muito ridículo que acontece no planeta Terra, é o crime, né? A gente sabe que o crime já começou de Caim matou Abel, então é uma coisa que nunca vai acabar no nosso planeta, né? É, então, é, então a gente, se por acaso a pessoa praticar um crime, a gente sabe que perante a lei, né, a gente é obrigado a fugir os 24 horas, né, porque se não fugir 24 horas, ficar perto do corpo ali, para as autoridades aí é um desafio. E então, se a gente fosse segurado por uma outra pessoa, aí lá no juízo lá já é outro departamento, né? A gente já é outra conversa, né? Então, o certo do criminoso é fugir às 24 horas, né? E em 24 horas apresentar, né? Tem que apresentar com advogado ou que seja, um delegado, apresentar na delegacia alguma coisa, porque se o cara praticou esse erro, ele já tá perdido o resto da vida dele, né? Só que ele praticou o crime, né? Está fudido o resto da vida. Porque o certo não é praticar o crime, é evitar de praticar esse crime, né? E então a situação do criminoso é essa. Fica complicado pro resto da sua vida, né? É por isso que nesses outros países aí, quando vai fazer uma morte lá de qualquer uma coisa, ali põe os 12 policial para tirar, num desses tem a bala legítima, nenhum daqueles dois sabe quem matou o cara, né? Por aí já, quer dizer que um país já toma essa medida para o camarada não ter aqui na cabeça que foi culpa daquela morte, né? Então, a gente sabe que é isso, né? Não tem como, né? Então tem um valente, o que morre é valente, o que mata também é valente, então a situação se torna isso. E a lei não perdoa, não. A lei vai atrás e coisa. Então, por obrigação do criminoso é comparecer, não fugir. E quanto mais ele foge, mais a consequência dele vai se tornando uma consequência pesada, né? Porque a gente tem que gastar policial para ficar na procura desse camarada, então a situação desse elemento fica pior. Então, preferia comparecer às 24 horas, né? Que é o principal, né? De cara é criminoso, né? Não importa o que passar, mas tem que comparecer, né? Diante as autoridades, né? Que é legal, não é legal, mas tem que comparecer, né? E então a gente sabe que aqui no nosso país acontece muito esse tipo de pessoa, né? Que mata ou pratica o erro no nosso país aí, talvez foge até para um outro país, igual que nós temos muito fugitivo que praticou o erro lá aqui no nosso país. E então eu quero ver que a gente arruma uma medida de que com 24 horas, com 48 horas, se esse criminoso não comparecer, esse criminoso vai praticamente fugir para um outro país, dependendo da consequência que ele praticar aqui no país, não sendo matar por outras coisas. Então, ele se torna um cara fugitivo e ele praticamente ele vai fugir para outro país. Então, vamos ver que nós aprovamos a lei que esse elemento que fugir por outro país, então, quem vai sofrer a consequência é o parente mais íntimo dele que, vai, que vai ser coisa, porque geralmente se eu matar uma pessoa, um parente meu sabe para onde é que eu fugir. Um parente meu sabe que eu estou na casa de um parente, se eu fugir para outro país, né? Porque eu tenho que pegar minhas roupas, documentos e tudo, para eu praticar esse crime. Eu não vou praticar esse crime no local e fugir. Então, praticamente, meus parentes sabem. Então, se eu fugir para um outro país, meus parentes cá estiver apertado, eu tenho que manifestar, né? Meus parentes vão ligar atrás de mim que eu vou ter que manifestar pelo crime que eu pratiquei aqui no meu país, né? E então,
meu parente sendo apestado, né, eh, a situação corre. E então eu sou obrigado a, eh, manifestar se eu estou fora do país ou que não estou, para evitar que gasta petróleo, alguma coisa procurando eu no país. Se eu fugir para outro país, então, a a justiça que fica como uma justiça boba, procurando o país e eu não estou no país, e eu fugi. Então, se apertar, meus parentes são obrigados ajudar a polícia, contribuir para onde que eu estou, né? É isso que nós estamos querendo ver, que nós pomos a lei no país a respeito disso. E o camarada que praticou, né, um roubo forte aí no país, que a gente vê muito aí, e o camarada aplica o dinheiro em outro país, e então se o camarada tiver um, tiver uma propriedade com uma coisa aqui, e a justiça tomar, né, desse elemento, né, você está lá no outro país, então o poder, as coisas dele aqui no país ficar no poder da justiça, né, procurando os familiares dele, e vai ficar no poder da justiça, né? Quer dizer que a justiça não vai perder com isso, com o elemento está no outro país. Porque se eu estiver no outro país, eu não tenho como me pegar no outro país, porque uma polícia de um país não pode pegar no outro país. Então, fica esse jogo de empurra aí, o elemento que vem no outro país lá, assim, tem as coisas aqui no nosso país, então a justiça, vamos tomar as coisas que tem aqui no nosso país, né? Para ficar, né? Ficar uma coisa mais legal e uma investigação mais rápida, né? Uma situação mais rápida, porque a situação a gente sabe que tem muitos crimes aqui no país aqui, que fica tudo tumultuado nas gavetas aí, sabe? Levando anos e anos nas gavetas aí, e sendo que uma coisa, podemos resolver uma coisa mais rápido, né? Uma coisa mais rápida e não aproveitar essa herança desse elemento no nosso país para alguma outra coisa, né? Tem muita gente que não tem morada, essas coisas, então não vamos aproveitar a herança desse país, já que ele praticou o crime no país dele, fugiu por outro. Então, se fugir por outro, as coisas dele aqui no país é desconsiderado dele, porque está em outro país, que praticou o crime aqui, mas está em outro país, quer dizer que as coisas dele aqui nesse país pode ser umas coisas desconsideradas, né? Pode ser uma coisa considerada, porque está no outro país. Então não precisa nem mexer com o elemento no outro país, nem pedir prisão para o elemento no outro país, eles vão ficar no outro país, mas o familiar dele, o cara, vai sofrer a consequência, dependendo do crime, e dependendo o que ele tem no país, vai ser tomado pela justiça para poder pagar aquilo que tem no nosso país. Então eu tive pensando essa forma aí e nós temos que levar para o Congresso para nós aprovar uma lei dessa aí, porque a gente sabe que tem muitos camaradas que roubam aqui e demais aí, né? E depositam no outro país. E aí quem sofre as consequências são nós, o nosso país, que talvez a gente pague uma conta de um elemento que está tranquilo no outro país, morando lá tranquilo no outro país, e a gente sofre a consequência aqui, porque gastaram muito petróleo atrás desse camarada, avião, helicóptero, quanto imundício que gasta aqui a respeito desse cara, e ele já está bem tranquilo no outro país. Então, a lei nossa aqui, não é que a lei nossa que tem que mudar, a lei nossa aqui nós temos que ir fazendo a lei. Se o país não ir fazendo a lei, as coisas vão ficando. Vai ficando 200 anos, 300 anos, 400, 500, e nada funciona praticamente no nosso país, não é? Então, nós temos que tomar medida isso. Então, o camarada praticou um erro, nós tirar do familiar dele, né? Tirar do familiar dele, porque não foi nós que pusemos os elementos no mundo, foi ninguém me pôs no mundo. Como que eu posso praticar um erro em cima de outro familiar, e sendo que o familiar não tem nada a ver, não tem meu sangue, não tem nada, e eu vou praticar outros familiares que não tem meu sangue, não tem nada?
não tem meu nome, não tem nada. Então, nós temos que tomar muitas medidas no país para poder ser uma medida certa, né? E depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.